Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Queridos, vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Deixa eu lembrar vocês, sexta-feira, a próxima agora, é a última sexta-feira, nós faremos o nosso culto de casais. Quero convidar você que está aqui a não ficar em casa. Eu vou ministrar um texto muito importante para nós. Vou falar sobre Isaac e Rebeca. Será um tempo maravilhoso aqui. E eu convido você a estar e convidar outros a estarem também. Sexta, 8 da noite. Não fica em casa, marca aí na sua agenda, em nome de Jesus, tá? Culto de casais, vai ser um tempo maravilhoso aqui para nós. Gênesis 26, eu quero ver com vocês algumas lições até o verso 33. Mas eu vou ler alguns versos, vou pedir para você manter a Bíblia aberta no texto depois. Há muitas lições aqui. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Até aqui. Senhor, somos gratos a Ti pelo culto até aqui, mas eu oro ao Senhor agora pela palavra, pela ministração da palavra, que a Tua voz mais uma vez seja audível a cada ouvido aqui e a cada coração aqui. Fala conosco, que entendamos a Tua voz e que saiamos daqui renovados e transformados pela Tua palavra. Eu oro e eu Te dou graças em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa a Bíblia aberta aí, há muitas lições aqui, tá? A crise, ela é uma encruzilhada, onde uns colocam os pés na estrada da vitória e outros descem pela ladeira do fracasso. A crise também é um tempo de oportunidade. Uns olham para ela como a porta da esperança e outros veem-na como a sepultura dos sonhos. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse: o futuro não acontece simplesmente, ele é criado por homens de visão. Visão. Eu quero ver com vocês nessa noite que é possível transformar crises em triunfo. Nós temos vivido dias delicadíssimos, dias talvez que poderíamos dizer dias de crise. Então, como transformar essa crise em oportunidade para nós? Há 5 lições nesse texto, e eu quero ver com vocês a primeira. Escute: na crise, siga a orientação de Deus em vez de fugir. Na crise, siga a orientação de Deus em vez de fugir. Há 4 atitudes que precisamos tomar em tempos de crise. A primeira está no verso 1 que lemos. Na crise, somos desafiados a lutar pela própria sobrevivência, sobrevindo fome à terra. Quando Isaac enfrentou o problema da fome, ele decidiu ir para Gerar, a capital dos filisteus, para buscar ajuda de Abimeleque. A fome assolava a terra, como tem assolado nos nossos dias. Era tempo de escassez, de desemprego, de contenção de despesas e também de recessão, exatamente como a nossa agora. Porém, a fome, ela quer empurrar Isaac para o Egito.
exatamente como seu pai fez em Gênesis 12:10. Abraão fracassou no teste da fome, porque ele duvidou de Deus e desceu ao Egito para buscar ajuda. Deus disse: fique aqui. Ele não ficou, ele desceu e ele foi reprovado no teste da fome. Irmãos, não há como crescermos na fé fugindo das dificuldades. Impossível. Isaac quis fugir. Deus disse: fique aqui. Muitas pessoas, elas querem tentar dar voltas para tentar escapar das crises, para fugir das dificuldades. Foi o que Isaac fez, foi o que o seu pai Abraão fez. Porém, Romanos 5:3, Paulo diz assim: gloriamo-nos nas próprias tribulações. Por quê, Paulo? Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Notem, a crise vivida debaixo da vontade de Deus nos faz crescer, nos torna melhores a cada dia. Então, aprendemos lições preciosas de fé onde pisamos, quer montes, quer vales, quer lutas, quer tempos bons. Segundo, na crise não podemos buscar atalhos sedutores. Olha o que Deus disse a ele no verso 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Isaac foi tentado ao descer ao Egito, lugar de fartura e de riquezas fáceis. A nossa semelhança, Isaac queria o quê? Soluções rápidas, fáceis e sem dor. Todos nós queremos soluções rápidas, fáceis e sem dor. Agora precisamos tomar cuidado com uma coisa: cuidado para não transgredir com os valores de Deus na hora da crise. É muito fácil transgredir com os absolutos de Deus na crise. Cuidado para não tapar os seus ouvidos à voz de Deus no meio do furacão, no meio da tempestade. Porque talvez nós vamos para um lugar que achamos ser certo, tapamos os ouvidos a tudo e todos, e nós simplesmente dissemos: vamos embora. Eu lembro-me disso. Todos vocês conhecem Juízes 14. Diz o verso 3 que Sansão, ele gostou de uma mulher filisteia. E os seus pais tentaram falar assim para ele: meu filho, não há uma mulher dentre o nosso povo para que vás tomar por mulher das filhas dos filisteus. Então Sansão disse assim: toma-me esta, porque só desta me agrado. Notem que os pais tentaram abrir o olho do filho. Porém, diz o verso 4 que ele desce a Tima para fazer os preparativos do casamento. E diz 14, Juízes 5:6, que descendo as vinhas, ele encontra um leão e o rasga, como que quem rasga um cabrito. Note a força do homem. Porém, diz Juízes 14:9, que ao voltar, ele lembra do leão morto e sai novamente do caminho. E quando ele vê o leão morto, ele era nazireu, ele não podia tocar em cadáver. Pois ele toca no leão morto, quebra o seu primeiro voto de consagração e come o favo de mel do leão morto. A questão aqui é uma única e simples. Nós precisamos tomar cuidado para não pegar atalhos que Deus não nos mandou pegar. Deus disse: fique onde você está, não saia. Fique e não saia de onde eu mandei você estar. Irmãos, nós precisamos seguir o projeto de Deus, ainda que isso nos pareça estranho. Às vezes Deus nos manda fazer coisas que para nós parece muito doido, não parece? Mas eu preciso obedecê-lo, ainda que eu não entenda. Eu preciso obedecer. Terceiro,
Na crise precisamos tirar os olhos das circunstâncias e pô-los nas promessas de Deus. O verso 3, Deus disse assim: habita nela, eu serei contigo e te abençoarei. O verso 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei todas essas terras. Verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus diz assim para Isaac: fique, não fuja, floresça onde você está plantado, não corra dos problemas, enfrente-os, vença-os, fique onde você está. Não deixe a ansiedade estrangular você, matar você. Deus acalma o coração de Isaac, porque ele não estava entendendo muita coisa. Então Deus disse assim para ele: olha, eu sou contigo, eu estou com você, eu tomo conta da tua descendência, disse o Senhor a Isaac. O seu futuro está nas minhas mãos, diz o Senhor, e não acabado pelo terremoto das circunstâncias. Eu cuido de ti, eu farei de ti, da tua descendência, uma bênção para todo o mundo. Deus disse a Isaac. Porque se Isaac olhasse para as circunstâncias, talvez ele pararia, porque ele queria descer ao Egito como o pai. E Deus disse: não, fique aí. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? A causa da vitória, portanto, não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus no meio dos problemas, nos dando vitória. No meio. Daí nós entendemos Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem será contra o povo de Deus? Portanto, o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus, pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar que sua graça não pode prover tudo o que necessitamos. Não olhe para as lutas, olhe para as promessas. Promessas. Quarto lugar, na crise precisamos obedecer sem racionalizações. Olha o verso 6, o que Isaac diz. Isaac, pois, ficou em Gerar. Deus tem duas ordens para ele. A primeira no verso 2, não desças. E a segunda no verso 6, fique. Não desças e fique. O mais interessante é que Isaac não questiona, não duvida, não racionaliza e nem questiona. Ele obedece. Obedece. Isaac obedece prontamente e pacientemente. Ele aprendeu com quem? Com seu pai Abraão. Gênesis 12, Deus disse: Abraão, sai. Ele saiu. Gênesis 22, Deus disse: desça a Moriá. Ele desceu. Gênesis 22, Deus diz: ofereça seu filho, seu único filho em sacrifício. Ele ofereceu. Quando Deus disse: Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz, porque agora eu sei que temes a Deus, ele imediatamente parou. Imediatamente. Ou seja, o caminho da obediência é o caminho da provisão, é o caminho da bênção. Precisamos obedecer. Portanto, na crise, não fuja de Deus, corra para Deus, corra aos seus pés. É o único lugar que temos para ir. Segundo verdade que eu aprendo no texto, é que na crise precisamos fazer investimentos na família. Dois fatos nos chamam a atenção aqui. Primeiro, está no verso 7. Os grandes homens também erram. Olha o 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher.
para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, pois era formosa de aparência. Irmãos, Isaque conseguiu fugir da fome, mas quando foi colocado diante de uma situação do qual não tinha como escapar, ele foi falso e mentiu. Dessa não tinha como escapar. Da fome ele falou, eu vou dar no pé, da fome eu escapo, mas dessa aqui ele não tinha como escapar. Isaque imita os erros do pai e expõe sua mulher ao perigo. Gênesis 12:10 nos diz que Abraão mentiu sobre Sara, sua esposa, para poupar-lhe a própria vida. Isaque, de igual forma, expôs Rebeca, sua mulher, ao perigo, colocando-a na vitrine da cobiça e do desejo. Exatamente o contrário de Efésios 5:25. O que Jesus disse? Maridos, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isaque fez exatamente o contrário. Ele mentiu. Ele mente para salvar sua pele, mostrando a nós que o maior dos homens da terra erram. Podem mentir. Eu escrevi algo há pouco. A verdade é sempre forte, não importa o quão frágil pareça. E a mentira, por sua vez, é sempre fraca, não importa o quão forte pareça. Ele mentiu para salvar sua pele. Segundo, eu aprendo dos versos 8 ao 11 que os grandes homens também podem ser incoerentes. Olha o verso 8. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Notem que as carícias na intimidade eram uma contradição da negação do compromisso público que ele havia feito. Isaque só era marido dentro das quatro paredes. Fora dos portões, não tinha coragem de assumir sua mulher. A mentira contada no verso 7 torna-se mentira descoberta nos versos 8 e 9. E a mentira descoberta torna-se mentira reprovada nos versos 10 e 11. Por um rei ímpio. Isaque cometeu 3 pecados graves aqui. Primeiro, ele mentiu. Segundo, ele foi egoísta. E terceiro, ele teve medo. Quando se viu em dificuldade, Isaque foi tentado a fugir e a mentir. E nós, pode ocorrer conosco a mesma coisa. Ao vermos em dificuldades, podemos querer fugir e mentir. Isaque quer fugir, Deus não deixa. E ele mente. Porque ele diz uma coisa em público e no secreto faz outra. Isaque sucumbiu à tentação e foi descoberto por um homem ímpio. Irmãos, eu me coloquei aqui no lugar de Isaque, é trágico nós dizermos que somos e sermos desmascarados por ímpios. Isso é trágico. Dizer que somos, quando na verdade não somos, e a máscara cair com um homem ímpio, que não conhece a Deus. Portanto, guarde a sua família, guarde nesse tempo de crise, invista na sua família. Ele é o maior patrimônio que você tem aqui nessa terra, maior e melhor. Terceiro, na crise vença os prognósticos pessimistas e invista. Isso é tão maravilhoso, porque há 3 verdades revolucionárias aqui. A primeira está no verso 12. Sabe o que o Senhor nos ensina? Semeie na terra, ainda que todos duvidem,
Olha o verso 12. O que diz? Semeou Isaque naquela terra. Semeou Isaque naquela terra. Muitos poderiam dizer: Isaque, o lugar é deserto. Olha, aqui não chove, a terra é seca. Aqui não tem água, não vai dar certo. Outros já tentaram, Isaque. Desista desse negócio, não tem mais jeito, a gente não vai conseguir sair da crise. Isaque se recusou a aceitar a decretação do fracasso em sua vida. E ele semeou na terra, contra tudo e contra todos. Ele semeou no deserto. Ele semeou onde em olhos humanos não poderia ser semeado. Ele desafiou o tempo, as previsões, os prognósticos e a lógica, e semeou na terra. Irmão, semeie. Em nome de Jesus, semeie no seu casamento. Semeie nos seus filhos. Semeie no seu trabalho. Semeie na sua igreja. Não importa se hoje o cenário é de um deserto, lance as redes. Em nome de Jesus, lance as redes. Davi podia pensar o mesmo diante do gigante Golias, em 1 Samuel 17, o mesmo. Olha, há 40 dias, o exército de Saul corre desse gigante, há 40 já. Eu não vou conseguir fazer nada. Mas ele fez o oposto, ele corre, porque o gigante não estava afrontando Davi, ele estava afrontando o Deus de Davi. O Deus dele, e ele vence. Irmão, semeie, ainda que todos duvidem. Talvez vai haver dúvida dentro da sua própria casa. Semeie. Talvez vai haver dúvida de pessoas próximas a você. Semeie. Semeie, semeie, em nome de Jesus, semeie, porque o Salmo 84:6 diz que Deus pode fazer o nosso deserto florescer. Outra vez, semeie. Segundo, torne-se especialista naquilo que você faz, não se acomode. Olha o verso 18. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram seus pais. 20. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaque, porque abriram poços. 19. Cavaram servos de Isaque. 21. Cavaram outro poço. Ou seja, quando estamos vivendo num tempo de deserto, irmãos, escuta isso aqui falou tanto comigo, pessoal. Em tempos de crise, de deserto, precisamos nos tornar especialistas em vencer crises. Isaque estava onde? Deserto. O que ele fez? Tornou-se especialista naquilo que ele sabia fazer. Ele começou a abrir poços. Vou abrir poços. Eu vou abrir poços. Isaque começou a cavar poços. Ele abriu 7. Ele se especializou naquilo que ele fazia. Ele tornou-se doutor em abrir poços. Ele busca um milagre de Deus na sua vida, é óbvio, mas ele está pronto a trabalhar, a fazer. E Deus me disse algo aqui, por favor, escute. Você está no deserto? Quem mandou você parar? Você está na crise, na seca. Quem mandou você parar de fazer? Irmãos, na crise, eu preciso me tornar melhor. As crises precisam nos fazer melhor. Melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor empregado. Se eu sou um professor, eu preciso me especializar para tornar um professor melhor. Se eu sou um pastor, eu preciso querer ser melhor.
Em tudo o que fazemos, eu preciso ser melhor. Se eu prego a palavra de Deus, eu preciso querer pregar melhor, tornar-me melhor no meio da crise. Na crise eu não posso parar, e você também não. Busque ser melhor naquilo que você faz, manhã após manhã. Manhã, o que Deus lhe chamou a fazer? Estude, se prepare. Eu entrei em crise, que eu cheguei aqui no finalzinho de 2019 para 2020. Eu queria fazer o meu mestrado aqui, veio a pandemia. Eu disse agora, Deus me disse espere. Espere. Nós precisamos querer ser melhores. A cada dia que nasce, cada sol que se põe. Se especialize naquilo que você faz. Eu li uma frase do John Stott esses dias. Ele disse assim: no reino de Deus não há vaga para aposentados. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Então estude, estude, leia, estude, estude, cresça, cresça. Cresça, cresçamos em tudo. Em tudo. Se eu sei grego, eu preciso saber mais. Se eu leio hebraico, eu preciso ler melhor. Se eu dou aula, eu preciso dá-la melhor. Na crise que estamos vivendo, eu preciso ser melhor. Melhor. Não pare em nome de Jesus. Não pare, trabalhe, cresça. Cresça para a glória de Deus. Cresçamos. Terceiro, faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Diz o verso 12, que Isaac colheu a 100 por 1, não na terra vermelha de Londrina, mas no deserto. Ah não, não é possível. Não, a Bíblia está errada. Isaac colheu 100 por 1 no deserto. No deserto. Diz o verso 13, que não lemos, que Isaac ficou riquíssimo. Riquíssimo. Onde? Em Nova York? Não, no deserto. Ele não ficou rico em Londres. Onde ele ficou rico? No deserto. E diz o verso 14, que não lemos, que ele torna-se um próspero empresário rural. Isso aqui é formidável. E a pergunta que não se cala é: qual a razão? Ele era inteligente? Também. Ele tinha posses? É porque ele tinha dinheiro guardado lá no Itaú da seca? Não. É porque ele tinha dinheiro aplicado no Bradesco da época? Não. Por quê? Olha o 12. O Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. Irmãos, Isaac experimentou o milagre de Deus na crise. Eu vivo dizendo aqui a vocês, o céu não está em crise e nunca estará em crise. Nunca. Irmãos, tudo que Deus criou já existe e está nas mãos de alguém. Deus pode levantar alguém e dar uma oferta aqui para a igreja e todas as cadeiras serem pagas. Todas. Por quê? Porque o céu não está em crise. Deus fala, até Satanás obedece. Quando Deus manda, até o demônio obedece. Imagina o homem.
O céu não está em crise. Isaac experimentou o milagre de Deus na crise. Ele cavou poços, plantou, investiu e trabalhou. Irmãos, guarda essa frase. Se você guardá-la, de tudo que eu estou falando, tá bom. Faça aquilo que você pode, e aquilo que você não pode, Deus fará. Faça o natural, porque o sobrenatural só Deus pode fazer. Faça aquilo que está ao seu alcance, e aquilo que não está ao seu alcance, Deus há de fazer. Você crê nisso? Semeie. Semeie. Semeie no seu casamento. Semeie nos seus filhos. Semeie. Semeie aqui na igreja local. Semeie. Semeie. E espere sim o sobrenatural de Deus. Espere. Quarto lugar. Na crise, proteja o seu coração da amargura. Há duas verdades importantes aqui, por favor, preste atenção. Preste atenção. A primeira: esteja no controle dos seus sentimentos. Esteja. Isaac enfrentou no verso 14 a inveja dos filisteus. No verso 16, a suspeita e rejeição de Abimeleque. E nos versos 20 e 21, a contenda dos pastores de Gerar. Agora a grande pergunta é: como Isaac enfrentou a inveja, a rejeição e a contenda? Sabe qual é a resposta? Com paciência. Quando Abimeleque mandou ele sair, ele saiu. Não bateu boca. Você conhece alguém que quer brigar pelos seus direitos? Isaac não brigou. Quando os filisteus encheram os poços de entulho, ele saiu e abriu outros poços, sem discutir, sem brigar, sem subir na mesa, sem falar palavrão. Não, ele se calou e ele saiu. Quando os pastores de Gerar contenderam para tomar os 2 poços novos, ele não discutiu, ele foi para frente e abriu um 3º poço. Ele não falou assim para os pastores de Gerar: vamos fazer o seguinte, vocês estão cheios de demônio, esse poço é meu, eu amarro vocês em nome de Jesus. Não, ele não disse isso. Ele saiu. Ele não brigou pelos seus direitos. Ele não discutiu. Irmãos, nesse negócio, a Luciana está aqui, a minha esposa, ela sabe que eu e ela, nós temos PhD, nós somos PhD em sofrer o dano. Pensa num homem que bateram no nosso carro em Campinas, parecia o Playmobil. Um batia, o outro vinha, batia. Uma vez em Sumaré, bateram no meio da porta do nosso Gol. A moça, eu acredito que ela estava em Interlagos, e ela, no mínimo, eu não imaginava onde ela estava. Ela não via a Luciana e deu no meio do carro, no meio. Ela desceu, e a irmã era da nossa igreja, do louvor da nossa igreja. Aí nós fomos sentar para conversar, eu, o pastor e o casal, a santidade. Aí ela sentou na mesa e disse assim para mim: não, eu estou certa. Eu estou certa, pastor Carlos. A irmã Luciana quase que virou um Batman, e ela veio para cima de mim, foi um Batmóvel. Acabou com a lateral do carro. Ela falou assim: tem mais, eu não vou pagar. E tem mais, ela nem habilitação tinha. Nem habilitação tinha. Sabe o que o Espírito Santo me disse na hora? 1 Coríntios 6, 7. Por que não sofreis antes a injustiça?
Por que não sofreis antes o dano? Irmãos, esse versículo ressoa na minha mente sempre que eu tenho que conversar com alguém por algo que alguém me fez de injusto. Sabe o que Isaac nos ensina aqui? Que é melhor sofrer o dano do que lutar pelos nossos direitos. Quantos aqui conseguem sofrer o dano? Você consegue? Você consegue ser injustiçado do que injustiçar alguém? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Isaac sofre, e ele não busca os seus direitos. Por isso, tem o controle dos seus sentimentos. Controle-se em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque é impossível ser verdadeiramente próspero sem exercitar o perdão. Isaac era riquíssimo, mas ele não luta pelos seus direitos. É o texto que eu li de manhã na abertura do culto, Romanos 8:18. Paulo diz assim: se possível, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Por que quando depender de mim? Porque não vais apenas depender de mim, mas quando depender de nós, eu preciso ter paz com todos os homens. Não vai depender às vezes de nós, mas quando depender, sofra o dano. Não cause a injustiça, soframos nós a injustiça. Irmãos, deixa eu dizer algo a vocês, dói demais. Mas como dói? Já sofreu dano alguma vez? De você estar certo, José, certíssimo. Mas a outra parte simplesmente virar e dizer: não vou fazer. Não vou fazer. Segundo, quando você teme a Deus, Ele reconcilia você com seus inimigos. Irmãos, eu creio muito no que eu estou pregando. Olha que interessante. Abimeleque o expulsa, mas agora procura Isaac, pede perdão e reconhece no verso 29 que não lemos, que ele é um abençoado do Senhor. E sabe o que Isaac faz no verso 30? O perdoa e come com ele. Não é possível. Isaac foi capaz. Vamos nos colocar no lugar de Isaac nessa noite, irmãos, em nome de Jesus. Alguém lhe fez mal. Você talvez tenha até perdido coisas. E aí essa mesma pessoa reconhece que você é salvo, que você tem sim o Espírito Santo de Deus, procura você. E o que você faz? Está amarrado. Arreda, Satanás. Arreda daqui, Satanás. Isaac senta com ele e come com ele. A prova de que Isaac o perdoa de fato é que senta com ele e come. Eu só como com quem eu tenho intimidade. Só senta na minha mesa quem está tudo bem. Irmãos, a prosperidade que não passa pela paz de espírito é uma prosperidade falsa. Eu vou repetir. A prosperidade que não passa pela paz de espírito não é verdadeira prosperidade. Você pode ter dinheiro, mas não ser próspero. Porque ter dinheiro não significa ser próspero.
Lucas 12:15, Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Você pode ter dinheiro sem ser próspero. Quinto lugar e último, perdão. Isso aqui é tão profundo, vocês estão me entendendo? Guarde o seu coração de mágoas. A paz de espírito é melhor que a riqueza. Quinto e último lugar, na crise busque velhas e novas possibilidades. Eu chamo a sua atenção para 3 fatos e eu encerro essa palavra. Primeiro, Isaac reabriu poços antigos do pai. Olha o 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Isaac olha para trás e ele diz uma única coisa: eu preciso reabrir os poços. E detalhe, ele não chama especialistas para abrir os poços. Ele reabriu as antigas fontes de vida que reabasteciam os seus pais. Ele fez as antigas. Precisamos redescobrir as fontes de vida que os nossos pais beberam e que foram entulhados pelos tempos, e reabri-los. Precisamos cavar esses poços outra vez. E por quê? Porque lá tem água boa, lá tem água viva, lá tem mananciais. Precisamos reabrir os poços antigos. E quais são os poços? Aquilo que eu deixei de fazer. Aquilo que eu deixei de fazer pelo tempo. Me diga uma, pastor. Culto com a família. Reunir ao redor da mesa para comer. Sair da TV e do celular. Poços antigos. Precisamos voltar a orar juntos, pais e filhos. Poços antigos. Precisamos voltar a fazer aquilo que não estamos fazendo hoje. Orar pelos filhos. Segundo, o que Isaac faz? Isaac abriu novos poços, mostrando que ele queria mais. Olha o 19, irmãos. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Verso 21, então cavaram outro poço. 22, partindo dali cavou ainda outro poço. Queridos, precisamos aspirar mais do que os nossos pais aspiraram. Precisamos avançar mais do que os nossos pais avançaram. Precisamos querer mais de Deus hoje do que talvez os nossos pais quiseram lá atrás. Os melhores dias não ficaram para trás, estão pela frente. Não podemos deixar que as experiências do passado sejam o limite máximo das nossas buscas. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós achamos que aquilo que nós já experimentamos lá atrás é o limite máximo da ação de Deus, e que Deus não pode fazer aquilo que nós já experimentamos. Irmãos, não. Nós não podemos nos contentar com gotas. Deus tem rios para nós, rios. Eu não posso contentar com experiências que eu tive há 911 anos atrás.
e pensar que aquilo que eu vivi lá atrás é o máximo que Deus pode fazer. Não, em nome de Jesus, não. Deus quer nos usar hoje, nos tocar hoje, nos encher hoje, nos renovar hoje. Hoje. Irmãos, o céu não tem limites. Não tem limites. Eu tenho pedido isso a Deus demais. Senhor, me usa mais, muito mais. Eu quero mais do Senhor. Mais. Irmãos, a história é dinâmica. Devemos aprender sim com o passado, viver sim no presente, mas olhar para o futuro com olhos de Deus, na perspectiva de Deus. Isaac saiu da terra dos filisteus, foi para Gerar, depois para Reobote e depois para Berseba. E onde ele foi? Ele abriu poços. Abriu! Deixa eu dizer uma coisa para você. Isaac quer água no deserto. Eu quero te dizer uma coisa, é profético. Em nome de Jesus. Há mais para nós. Há mais para nós como povo de Deus. Há mais. Há muito mais para nós. Muito mais. Queira mais de Deus, mais. Mais. Muito mais. Eu digo para Deus, eu quero muito mais do que eu já vivi, experimentei. Irmão, seja ousado na sua oração. A nossa oração diante de Deus hoje é minúscula. Eu me incluo. Deus, faz o teu querer. Olha, faz aquilo ali, tá bom. Só aquilo ali, irmãos, não. Precisamos ser ousados como membros dessa igreja e querer mais, profetizar mais, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo aqui e serem salvas, serem curadas, serem libertas. Mais de Deus, mais. Deus usar você aqui e lá fora e pessoas serem curadas. Mais de Deus. Precisamos ser ousados nas orações. Último, Isaac entulhou os poços dos filisteus para que a água pudesse jorrar. Olha o 18. E eu termino. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Isaac compreende aqui uma verdade sublime. Havia água nos poços. Ah, vocês não entenderam. Diante de tudo que ele passou, ele olhou e disse: eu preciso reabrir os poços, porque há água neles. Água. Mas ela não podia ser aproveitada. Sabem por quê? Porque era preciso tirar o entulho que os filisteus colocaram. Deus tem para nós fontes. E sabem por que não as recebemos talvez? Porque há entulhos que precisam ser tirados. Sabe por que talvez não vemos o fluir? Há entulhos, há sujeira, precisam ser tiradas. A água jorrará se os poços forem reabertos. Então a água fluirá limpa de novo, e saciará a sede, e matará a sede. E jorrará. Irmão, se existe algo que o Espírito Santo de Deus quer fazer hoje, é jorrar dessa água limpa em nós, dentro de nós. Mas precisamos tirar os entulhos.
O Senhor nos diz nessa noite: tire os entulhos, para que você veja a água. Essa água que eu tenho para você está debaixo aí, ó. Está debaixo, mas tire a sujeira, tire. Eu vou fazer, diz o Senhor. Eu vou fazer. Se a crise chegou, você é um forte candidato a um milagre extraordinário de Deus. Extraordinário. Se você está no deserto, siga a direção de Deus e semeie no deserto. Irmão, semeie. Semeie. Em nome de Jesus, jogue as sementes. Jogue-as. Jogue. No deserto, jogue. Se você está vivendo num lugar seco, reabra os poços antigos, busque as novas fontes da graça de Deus, tire os entulhos, não deixe a mágoa encher seu coração e nem procure os seus direitos. Deixe Deus fazer. Deixa Ele fazer. Se o chão está duro, regue-o, regue-o com as suas lágrimas e espere uma colheita milagrosa da parte de Deus. O Salmo 126, 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.